Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Oxalá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Michel Oliscoves, médium de Umbanda, sacerdote do Colégio de Umbanda Legião de Maria, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de dar um like nele, de compartilhá-lo nas redes sociais se vocês gostaram. Se quiserem entrar em contato com a gente, podem mandar um e-mail para o colégiolegiãodemaria@gmail.com. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um assunto um assunto que não é comum no dia a dia de terreiro. Vamos falar sobre guia espiritual chefe de coroa mediúnica. Quem é esse guia? Primeiro de tudo que nós temos que entender é que existe diferença entre pessoas normais e médiums de fato e de direito. As pessoas normais são aquelas pessoas que se enquadram quando Allan Kardec fala que todo mundo é médium, todo mundo que sente a influência do mundo espiritual é mais ou menos médiums. Porém, ele mesmo fala no livro dos médiuns que são considerados médiums apenas aqueles que manifestam algum tipo de mediunidade ou algum tipo de manifestação que eles promovem através de sua mediunidade. Comunicação espiritual, psicografia, psicofonia, incorporação, entre outros. Dito isso, nós queremos deixar bem claro, o médium de fato e de direito é aquele que nasce com o corpo espiritual modificado, o corpo físico modificado para o exercício da mediunidade de manifestação de espíritos, de psicografia, psicofonia, pictografia, entre outros. Tá? Quem é o guia-chefe de coroa mediúnica? O guia-chefe de coroa mediúnica é aquele guia espiritual que é responsável pela mediunidade desse médium. Por exemplo, o Michel aqui, ele incorpora 7, 8, 10 guias espirituais. Mas existe um, que é o Pai Joaquim de Aruanda, que é o responsável pela nossa coroa mediúnica. Então é um guia responsável. Esse guia espiritual, antes de nós nascermos, ele assume o compromisso com o espírito da gente, comigo, e eu, Michel, assumo o compromisso com a Umbanda, com os guias espirituais, com ele, de que ao crescer, ao estar encarnado, irei trabalhar dentro das lides de Umbanda, dentro de um colégio de Umbanda, dentro de um terreiro de Umbanda e assim por diante. Então o guia chefe de coroa mediúnica é aquele que assina, que é responsável, que corrobora com a nossa mediunidade. Ponto. Ele pode receber ajuda de outros guias espirituais? Pode, sim. No meu caso, o Pai Joaquim de Aruanda, ele sempre fala que o Caboclo Sete Flechas é o mais próximo de mim após ele, ou seja, que está sempre junto com ele e que os dois, em conjunto, tomam algumas decisões a respeito dos caminhos que nós devemos tomar dentro do colégio de Umbanda e até mesmo referente à nossa mediunidade. É um compromisso enorme ser responsável por um médium. Muitas pessoas acham que é como se fosse um pai. Você ter um filho é muita responsabilidade. As pessoas hoje em dia acham que é só fazer filho e botar no mundo. Não, é muita responsabilidade cuidar da saúde do filho, alimentá-lo, cuidar da educação dele, comprar roupa, entende? Dar as condições para que essa criança possa se desenvolver e se tornar um bom ser humano. O guia espiritual chefe de coroa, ele tem um compromisso quase paterno conosco. Ele nos acompanha em muitas etapas da nossa vida, principalmente se nós estamos vinculados a algum terreiro de Umbanda e estamos trabalhando dentro da religião de Umbanda. Então é um compromisso enorme que eles assumem conosco, uma responsabilidade enorme, e nós temos que dar a nossa contrapartida para eles, que é nada mais, nada menos do que estarmos frequentando uma casa de oração e desenvolvendo e trabalhando a nossa mediunidade. Outra pergunta que é comum é a respeito da hierarquia do guia espiritual. Qual o grau hierárquico do guia? Eu costumo responder o seguinte: quanto maior é a obra do médium, maior é a hierarquia, o grau hierárquico do guia. Você não vai achar que o guia espiritual, chefe de coroa de um médium, que é apenas um médium dentro de uma corrente, faz apenas o seu papel lá, ele vai ter o mesmo grau hierárquico de um guia de um Rubens Saraceni, de um Zélio de Moraes,
entende, de um Norberto Peixoto e esses outros, né, entre outros, Benjamin Figueiredo, Mate Silva, Roger Feraldi, entre outros grandes nomes que nós tivemos na Umbanda. Os guias espirituais que ampararam essas pessoas são com certeza guias espirituais muito maiores do que os nossos. Por quê? Porque a obra deles foi bem maior, entende? Exige uma proteção muito maior. A maioria deles eram médiuns missionários, médiuns que estavam aí com missão de difundir a Umbanda, de fazer o crescimento da nossa religião. Então, qual o grau hierárquico do guia? Depende do médium. Se o médium é um médium comum, médium é aquele que vai no terreiro, faz as obrigações dele e tudo mais, ele tem um grau hierárquico. Se é um médium que é uma árvore que gera muitos frutos, muitos terreiros, muitos sacerdotes são formados ali, que tem uma obra extensa, que escreve livros, que realmente veste a camisa da religião, esse guia espiritual ele vai ter um grau hierárquico maior, com toda certeza. Para terminar o vídeo, todos os guias são importantes, mas o nosso chefe de coroa mediúnica é o guia que mais próximo da gente está. Todos que somos médiums de fato e de direito, possuímos esse guia espiritual. E é importante a gente saber quem é esse guia. No Colégio de Umbanda, quando nós abrimos o jogo de Falmer e de Logum, né, que é uma mistura, no nosso caso, é uma mistura de Lobaça com búzios, tá? Sem ser o jogo da Lobaça, sem ser com a cebola, mas ele é realizado com búzios. É perguntado para Ifá qual é o guia-chefe da coroa mediúnica daquela pessoa que está na nossa frente. Nós só abrimos o oráculo para pessoas que são da nossa corrente mediúnica. Nós não abrimos para qualquer pessoa da assistência e outros casos. Achamos que isso não é o caso no colégio. Há outros sacerdotes que abrem, cada um faz aquilo que acha melhor. Nós entendemos que a pessoa tem que estar vinculada ao colégio para que a gente possa abrir com segurança o seu Eledá. E é perguntado quem é o chefe de coroa mediúnica e o jogo responde se é masculino, se é feminino, se é caboclo, se é preto velho, se é Exu. Pode ser Exu? Pode. Em alguns casos é Exu. Na maioria dos casos é caboclo, em outros casos pretos velhos, entende? E em menores casos pode ser Exu sim ou até mesmo Pombagira. Isso depende muito daquilo que aconteceu no passado daquele médium que está na tua frente e nós não temos como saber disso, o que aconteceu antes dele nascer. Então é respondido se é masculino, se é Exu, se é Pombagira, se é preto velho, se é caboclo e qual a linha de atuação dele. Baseado nisso e o nome da entidade, a gente sabe qual que é a entidade e a pessoa já sabe a partir daquele momento que tal entidade é o responsável pela coroa mediúnica dela. Deixo aqui um abraço para vocês. Se vocês gostou, não esqueçam de compartilhar o vídeo. Curtam ele, compartilhem no Facebook, nas redes sociais. Fica aqui um abraço do Michel, um axé luminoso. Que a paz do Espírito Criador esteja com todos vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado.